Olá, meu nome é Felipe. Esse trabalho foi desenvolvido individualmente, né, então não foi feito em grupo. Um trabalho sobre lógica na programação, né, como funciona a lógica na programação. Primeiramente, eu gostaria de falar sobre o que é lógica, né, independente se estamos falando em termos de programação ou no dia a dia. Né, a lógica, por incrível que pareça, a gente vê muito sobre essa questão de raciocínio lógico matemático, a gente vê muito lógica na matemática, na programação, mas a lógica é uma área, a princípio, da filosofia, né, que ela visa estudar a estrutura formal dos enunciados, ou seja, das proposições e as suas regras. Né? Em suma, a lógica ela serve para se pensar corretamente, é uma ferramenta do correto pensar, vamos dizer assim. Então, a lógica ela tem origem na palavra grega logos, né, que significa razão, argumentação ou fala, né, e a ideia de falar e argumentar, ela pressupõe que o que você está dizendo, o que está sendo dito, ele possui algum sentido para aquela pessoa que está ouvindo. Né? Então, esse sentido, ele se fundamenta na estrutura lógica, né? Quando algo tem lógica, quer dizer que algo faz sentido, né? Uma argumentação racional. Então, em resumo, a gente poderia colocar que a lógica é o estudo, né, das regras do pensamento que nos permite chegar a conclusões válidas a partir de premissas. Né? Então, quando eu estou dizendo algo lógico, eu estou dizendo algo que faz sentido. Né? E quando a gente traz isso para a programação, funciona da mesma forma. Assim como algo que eu falo no dia a dia tem que fazer sentido para outra pessoa para que tenha lógica, em programação eu também preciso programar de uma maneira lógica, de uma maneira que faça sentido. Né? Então, qual a importância da lógica dentro da programação? Nós podemos dizer que a lógica ela serve para estruturar algoritmos, para facilitar a resolução de problemas complexos, para melhorar a clareza e eficiência do código. Então, a lógica ela funciona muito como um mapa que transforma uma necessidade real em passos bem definidos, ou seja, transforma aquela necessidade em um algoritmo. Né? Então, nós, quando temos um problema muito grande, um problema muito complexo, a lógica ela serve para pegar esses problemas e transformar em subproblemas ordenados. Né? Então, em problemas que são gerenciáveis, vamos dizer assim. Ela facilita a resolução de problemas complexos. Então você pega um problema que é muito grande e divide ele em partes menores, né, permitindo testar hipóteses, aplicar técnicas com mais segurança, né? Então, claro que a lógica ela vai melhorar a clareza e eficiência, porque um código lógico ele tende a ter funções bem definidas, sendo mais fácil de testar, né? Ele acaba por reduzir bugs, melhorar a manutenção e até mesmo diminuir o custo operacional. Quando a gente fala de lógica, a gente tem que falar sobre George Boyle, tá? George Boyle foi um matemático britânico que viveu entre 1815 e 1864, perdão, e pode-se dizer que ele foi revolucionário, né, com a sua álgebra booleana, porque há mais de 150 anos atrás ele inventou uma fórmula que ainda hoje, né, por mais que hoje esteja um pouquinho mais complexo, hoje tem uma linguagem mais natural, ainda hoje é a fórmula de busca usada pelo Google. Inclusive, quando houve o aniversário de número 200, né, do nascimento de Boyle, o Google fez uma homenagem para ele, né, alterando a tela inicial, igual o Google faz algumas datas comemorativas. Né, então, eles celebraram a vida aí de George Boyle. Mas o que é, né, a álgebra booleana? Basicamente, ela é uma estrutura algébrica que esquematiza as operações lógicas e está presente em todas as partes, desde a programação por trás dos videogames, por exemplo, até o código dos aplicativos e programas de computador que nós usamos. Pode dizer, por exemplo, que os tijolos que formam programação, que são os comandos ou instruções dadas a um sistema informático, são todos baseados na lógica de Boyle. Né? Ele usou, por exemplo, o conceito de portas lógicas. Né? Então, essas portas lógicas ou perguntas, elas exploram o enunciado. Né? E aí ele colocou essas portas como e ou e não, ou and or not. Né? E essas três portas, elas podem se combinar para criar enunciados mais complexos. Por exemplo, se você usa o Google para pesquisar Cristiano Ronaldo, ali o uso implícito de uma lógica booleana do comando e. Né? Então, quando você está combinando duas palavras, Cristiano e Ronaldo. Então, você vê que é uma lógica, né? Que essas portas lógicas são utilizadas até hoje. Claro, igual eu disse, né? Antes, que hoje em dia você tem uma tentativa de uma linguagem mais natural, mas você ainda pode utilizar esses mecanismos para refinar a sua busca, por exemplo. Tá? Então, Boyle teve uma importância muito grande nesse sentido. E sobre o impacto histórico dele, eu até trouxe uma frase que ele disse, mas Boyle, ele morreu já tem mais de 150 anos, né? Ele morreu aos 49 anos de idade. Em 1864, ele ficou muito doente porque ele pegou chuva, né, no caminho até onde ele ia para dar aula, e morreu ali no dia 8 de dezembro daquele mesmo ano por um derrame pleural, tá? Que é por causa de um acúmulo de água nos pulmões.
Inclusive, o próprio Boyle, ele tinha uma certa noção do impacto histórico que o seu sistema de lógica poderia ter. Tá? Em 1851, ele disse para um amigo essa frase que eu trouxe aí, né? Coloquei para a gente ver. Que ele diz assim, ó, a contribuição mais valiosa, se não a única que fiz, ou que provavelmente faria à ciência, e é o motivo pelo qual desejaria ser lembrado, se é que seria lembrado postumamente. Então ele está dizendo que a lógica booleana, essa questão das portas lógicas, tudo isso que ele trouxe, é a contribuição mais valiosa, se não a única que ele teria, né, para a história, vamos dizer assim. E ele ainda fala, né, se é que eu vou ser lembrado depois que eu morrer, acabou que é muito lembrado, né, tanto que estamos fazendo um trabalho falando aqui sobre ele. E e foi dessa forma que aconteceu, né? Então, Boyle hoje ainda é lembrado até hoje, ele teve um impacto muito importante, ele tinha uma certa noção que o que ele estava fazendo era, de fato, muito importante, né? E na computação, né? Na computação, a lógica, ela permite muito que o computador tome decisões dentro de um programa. Então, na lógica, ela está presente nos algoritmos, em decisões do código. Por exemplo, vamos pegar aí, eu trouxe um exemplo prático, que é o exemplo do login, né? Então, quando eu vou fazer o login em alguma plataforma, e eu coloco lá o usuário e senha, se eu coloquei o usuário e senha corretos, vai entrar no sistema, certo? Se eu colocar o usuário ou senha incorretos, aí vai aparecer uma mensagem de erro e não vai entrar no sistema. A gente ainda pode colocar, por exemplo, que se eu errar 3 vezes seguidas, alguns algoritmos, algumas plataformas vão bloquear o meu acesso. Então, isso é através de um comando lógico. Se ele colocar o usuário ou senha corretos, ele vai entrar no sistema. Se colocar o usuário ou senha incorretos, vai aparecer uma mensagem de erro. Se ele fizer isso 3 vezes, vai bloquear o meu acesso. Então, dentro da computação, nós temos a lógica sendo usada dessa maneira. Basicamente, ela permite que o computador tome decisões dentro de um programa através de condições que o programador ali estabeleceu, né? Através de coisas que o programador estabeleceu. Então, como eu coloquei, permite que o computador tome decisões dentro de um programa, está presente nos algoritmos e em decisões do código, como é o caso do exemplo do login, né? Se eu colocar o login certo, vai entrar, né? Agora, se eu errar ou a senha ou o usuário, aí vai dar uma mensagem de erro, vai acontecer um probleminha ali e não vai entrar no sistema. Então, a lógica, né, dentro da computação, ela funciona dessa forma. Eu coloco condições para aquilo acontecer, né? E podemos falar também da aplicação. Então, onde é aplicado essa lógica, né? E eu peguei alguns exemplos que já estavam no próprio comando da sistematização, como os filtros de spam, motor de busca, né, o sistema de recomendação. Acrescentei também a questão da contribuição para a inteligência artificial e ciência de dados. Então, a lógica, ela aparece em muitos sistemas do nosso dia a dia. Por exemplo, os filtros de spam, né? Você tem um modelo ali estatístico, né, que analisa aqueles cabeçalhos, o conteúdo dos padrões, para decidir se o e-mail é desejado ou não. Então, ele pode ser utilizado por regras simples. Por exemplo, se aparecer tal mensagem, se aparecer X... por exemplo, se aparecer um determinado dado X, ali significa que é um spam, então é um e-mail indesejado, e a gente vai jogar ele para a caixa de spam. Né? Claro que por trás disso existe muita coisa que eu estou tentando falar de uma maneira muito simplificada, né? Mas também nos motores de busca, por exemplo, podem ter determinados sinais de relevância que vão determinar qual documento que vai aparecer primeiro, né? Durante uma pesquisa, por exemplo. Tá em sistemas de recomendação, né? Isso aqui, principalmente quando a gente fala muito do algoritmo, né? Você utiliza muito nos sistemas de recomendação a lógica. Então, por exemplo, se o usuário gostou de A e B, eu vou sugerir C para ele. Se o usuário gostou de D, eu vou sugerir E. Né? Então, você vai combinando ali algumas regras e a máquina vai aprendendo, né, como é o comportamento do usuário. Né? Isso acontece muito nos sistemas de recomendação. Na IA e ciência de dados também, você tem estrutura baseada em lógica que alimenta essas árvores de decisão, né? Então, você consegue, por exemplo, impor restrições, né? Você consegue editar ali o seu sistema da melhor forma. Então, a lógica ela não ajuda a tomar só decisões simples, ela auxilia nessa tomada de decisões simples também, mas ela constrói também regras robustas, né? Então, lógica é você criar regras robustas, tá? Interessante, inclusive, nós falamos até daquilo que a gente falou lá no início, né, dessa apresentação, que a lógica ela estabelece regras. Né? Então, assim como definimos o que uma pessoa diz, né, faz sentido, no momento da programação também existem regras para que aquilo que eu estou programando faça sentido de alguma forma. Né? Então, eu não posso simplesmente colocar palavras ao vento lá. Na verdade, quando eu estou programando, eu estou tentando passar algo também que faça sentido. Eu estou estabelecendo regras também que vão fazer sentido. Né? Assim como a gente falou lá no início sobre o que era lógica, que da parte do ponto de vista de uma área filosófica até,
onde eu vou estudar o que está sendo dito ali para que aquilo faça sentido. Na programação também precisa fazer sentido, e esse sentido eu consigo como? Estabelecendo regras, né? Eu vou estabelecer regras através da minha linguagem de programação para que aquilo seja interpretado da melhor maneira pelo sistema. Aqui estão algumas referências, né, que foram utilizadas para elaborar os slides e também para algumas falas que eu falei, né, aqui ao longo da apresentação. E fazer o agradecimento, né, trazendo novamente um trechinho da fala de Boyle, né, então que ele diz que é a contribuição mais valiosa, né, às vezes muito interessante isso, nós vemos muitos pensadores aí de diversas áreas do saber, diversas áreas do conhecimento, que muitas vezes não sabiam o quanto eles seriam importantes, né, no futuro, o quanto eles seriam estudados no futuro. Alguns faleceram sem saber o quanto eles seriam reconhecidos, né, e Boyle, ele tinha uma certa noção do que ele estava fazendo ali, talvez não tanta, né, como é hoje, como ele é reconhecido hoje, mas existia sim uma certa noção, e ele colocou, né, sobre a contribuição mais valiosa dele, e que a gente possa também ter contribuições valiosas para nós mesmos, para a sociedade, para as pessoas ao nosso redor. E Boyle fez essa contribuição e teve esse reconhecimento. Ele reconheceu que, de fato, aquilo que ele estava fazendo era importante de alguma forma e é hoje utilizado até hoje, né? Influenciou drasticamente um dos maiores sistemas de pesquisa do mundo, que é o Google. E com isso, essa apresentação, e agradeço pela oportunidade de estar apresentando esse trabalho.